Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um Papo Energético com Go Green, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, lançamos papos incríveis sobre energia e suas vertentes, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética, claro. Neste episódio, vamos falar de armazenamento de energia e sua importância no contexto atual da transição energética global. Ter um armazenamento de energia eficaz permite a integração entre fontes renováveis e intermitentes, mas, mesmo assim, ainda existem barreiras que precisam ser vencidas para atrair investimentos, como incentivos financeiros e regulamentação. Então, para falar desse tema, tenho dois convidados aqui super especiais. Convido primeiro o Harry Schmelzer Neto, que é diretor de negócios solar, BESS e Building da WEG. Bem-vindo, Harry. É um prazer aí estar com vocês nesse podcast num assunto tão polêmico. Obrigado pelo convite. E vamos falar também com Gabriel Konzen, que é consultor técnico na EPE, que é a empresa de pesquisa energética, e doutorando em políticas públicas pela UFRJ. Bem-vindo, Gabriel. Olá, obrigado pelo convite. Um prazer estar levando um pouco aqui dos estudos que a EPE realiza nesse tema. Então, para a gente dar um pontapé aqui, uma pergunta simples: por que é importante armazenar energia? Bom, eu vou começar de uma forma mais lúdica aqui, digamos assim. Armazenamento de energia é importante porque a gente quer consumir energia na hora que a gente quer. Então, poderia fazer um paralelo com o armazenamento de outras coisas, de alimento, por exemplo. Então, tem até aquela fábula, né, da cigarra e da formiga, né, que as formigas, ao longo do ano, vão armazenando alimento para poder consumir no inverno. Quando chega o inverno, elas têm aquele armazenamento de comida para poder utilizar. E com a energia é mais ou menos a mesma coisa. A gente quer ter energia em determinados momentos. E a gente já faz isso naturalmente ao longo aí de séculos, né? Então, quando a gente pega e estoca madeira, por exemplo, lenha, para poder fazer uma fogueira, então a gente já está, de alguma forma, armazenando energia naquele formato ali, energia ali da lenha, para ser utilizada depois. Ou então, combustível líquido, por exemplo, que a gente coloca no nosso carro, gasolina, diesel, são uma espécie de armazenamento, aquilo no próprio tanque de combustível do veículo, para a gente poder consumir na hora que a gente deseja. Uma outra forma de armazenamento muito utilizada no Brasil já há muito tempo são as hidrelétricas. Então, nós temos os reservatórios de água que armazenam aquela energia potencial gravitacional para que seja utilizado, né? A gente abre ali a torneira da hidrelétrica, digamos assim, e turbine aquela água no momento que a gente mais deseja. Então, respondendo assim de modo geral, a gente está armazenando energia para poder consumir nos momentos mais necessários. E é claro que, enfim, ganha agora, com a inserção dessas fontes renováveis, como você comentou no início, né, essas renováveis intermitentes, solar e eólica, aí o armazenamento ganha um papel cada vez mais relevante, justamente porque a gente não consegue armazenar essa energia do vento, do sol, e aí a gente precisa armazenar de outras formas. Justamente, né, eu acredito que a gente vai um pouco mais para o final da explanação, no meu ponto de vista, né, que o que causou o uso de bateria é a entrada de solar e fontes intermitentes na rede com muita força, né? Então, a gente vê até na Califórnia, em vários outros lugares do mundo, o famoso Dux Curve, que ao meio-dia, né, que é a hora que mais gera energia solar, a gente acaba tendo uma sobreoferta de energia e não tendo um consumo, né? Então, armazenamento, claro, serve para a gente estocar energia, né? Mas o que causou essa necessidade de bateria foi as fontes intermitentes, né? Se a gente pegar 20 anos atrás, a gente tinha só fonte térmica ou fontes hidrelétricas com armazenamento, né? E isso foi mudando e a penetração, principalmente, no meu ver, de energia solar na rede, né? Ele acaba realmente tendo um momento em todos os lugares do mundo, a hora que mais gera energia solar é das 11 a 1 da tarde, porque nesse momento é onde as placas solares recebem sol de frente, né, sem refração, não é porque é mais quente, mas pela direção que o sol está vindo, ele gera mais energia, e em nenhum lugar no mundo a hora que mais consome é das 9 a 1 da tarde, né? Poucos lugares, né, no mundo tem isso, né? Então eu acredito que a penetração de energia solar na rede, né, se fala depois de 20%, causa-se muita instabilidade, né, justamente por isso.
No Brasil, nós estamos em 18% da matriz, dividido nas suas concessionárias, né? Então, essa entrada de solar na rede no Brasil também com a eólica acabou criando esse desbalanceamento aí de geração, consumo e transmissão, né? Então, acredito que a energia de armazenamento, né, o armazenamento de energia no nosso ver aqui na VEG, ele é um ponto crucial para a transição energética de baixo carbono, né? Então, a gente vê ela como um sincronismo nessa geração e demanda, né? Então, além do armazenamento, vem junto nessa mesma frente aí a mobilidade elétrica, que também vai acabar servindo para esse mesmo objetivo. Acho que dá para perceber, né, para quem está ouvindo a gente, realmente o papel crucial, né, como, né, o Harry comentou, do armazenamento na transição energética, né, e tem muitas coisas envolvidas para isso dar mais certo. Eu acho que a gente está engatinhando aqui nesse mercado ainda, acho que tem muita coisa para acontecer, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, tem muito stakeholder para a gente envolver, tem política pública, tem muito fabricante, tem produção nacional, acho que a gente pode explorar isso aqui mais um pouquinho já já. E não esquece de seguir a GreenEllo também, quero convidar você a seguir nosso canal no YouTube e também o Go Green no Spotify, para você não perder nenhum episódio aqui. Então, voltando aqui para o nosso papo, quero aprofundar um pouco mais, que são esses fatores que estão acelerando a implementação de bateria aqui no Brasil, né? Vocês comentaram um pouco, mas eu quero que a gente explore um pouquinho mais como que vocês veem o crescimento, né, e a viabilidade de bateria aqui no Brasil. Queria comentar primeiro, Gabriel, o que vocês estão vendo no EPE, o que vai acelerar cada vez mais a implementação de bateria? Esse ponto que o Harry tocou é fundamental mesmo. A gente tem visto esse crescimento de fonte eólica e solar, não só centralizada, mas também distribuída, né? E no PDE, Plano Decenal de Expansão de Energia, que a gente lançou agora, teve a consulta pública um pouco tempo atrás, PDE 2034, ele já indica que a participação dessas fontes, eólica e solar, que era 18%, como o Harry comentou, ela vai passar para 23% em 2034. Então, a gente vê o aumento da participação dessas fontes e a redução da participação de hidrelétricas. É importante enfatizar, como eu falei no início, que as hidrelétricas, elas hoje desempenham um papel fundamental de armazenamento. No entanto, as hidrelétricas estão em alguns locais, e aí entra a importância das baterias por elas serem mais modulares e digamos assim, poder instalar em qualquer lugar, né? Inclusive junto aos geradores. Um exemplo também que o Harry comentou aqui da Califórnia, dessa curva do pato, lá na Califórnia, 50% das baterias que são instaladas, elas estão junto aos geradores, justamente porque esse gerador eólico, solar, ele tem momentos do dia que a energia está muito barata, né, ali no meio-dia, onde você está com pico de geração solar, por exemplo, e ele prefere armazenar essa energia para colocar na rede quando o preço estiver mais alto, mais no fim do dia. Eu acho que no Brasil a gente deve seguir um caminho parecido, né? No Brasil a gente tem ainda um outro fator agora que é importante, é a questão do curtailment. Então, por motivos de restrição de transmissão, o ONS acaba tendo que cortar a geração de algumas plantas porque há restrições elétricas ali que acabam colocando em risco a operação do sistema. Então, em determinados momentos do dia, o ONS vai lá e interrompe a geração, corta a geração de algumas plantas. Então, as baterias poderiam funcionar, né, como uma solução para armazenar essa energia, em vez de cortar e perder essa energia, armazenaria e poderia colocar na rede no momento posterior. E aí, só para fechar também minha fala, falando que no PDE, esse plano que a gente faz, já se indica aí uma entrada de 800 megawatts de baterias centralizadas, mas assim, no segundo quinquênio do PDE, de 2031 a 2034, justamente por essas razões que eu comentei aqui, maior entrada de renováveis e tal. Então, a gente já está indicando isso no PDE. No Brasil, nesse momento, né, além de vários outros usos genéricos da bateria, a gente vê dois movimentos que começam a originar movimentos nesse sentido de BES mais solar ou BES mais eólico, né? Então, o já citado pelo Gabriel, que é o curtailment, né? Então, curtailment, tem muita gente que botou usinas aí solares e eólicas, principalmente, e está tendo problema para escoar essa energia por gargalos de transmissão, né? Então, o BES pode facilmente ajudar nisso aí, justamente pegando, né? Porque é não ter linha de transmissão em alguns horários, né? Então, se tu pegar e deslocar essa geração para outros horários, a gente acaba resolvendo esse problema, né?
E outro movimento que está acontecendo, que a gente percebe nessa relação de fontes, que a gente citou também anteriormente, do que acontece, né? Então, assim, entrou mais de 30 gigas de geração distribuída no sistema elétrico por solar. Então, assim, essa geração distribuída nas suas concessionárias, ela, em cada concessionária, está tendo como é que vai se comportar essa inserção, né? Então, o que que acontece? A mesma coisa que a gente está falando em utilities no curtailment, né? Parecido, mas na distribuição, né? Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais foi o lugar onde mais se botou usina de 5 mega GD, 3 mega GD, inundou solar, né? Até mesmo por incentivos locais, né? Então, lá está tendo problema de inversão de fluxo. Agora, eu não vou proteger de quem está certo ou quem está errado, porque pode ser tecnicamente que algum lugar não tem e diz que tem, eu não estou entrando nesse detalhe, né? Mas esse aumento de geração distribuída, principalmente solar, ele acaba fazendo essa descompensação, inclusive não só de gerar e ter que ir onde consumir. Mas, pô, será que não é muito para o meio-dia nos transformador, nas linhas que estão preparadas, né? Então, assim, todos os estados vão acabar passando por isso, né, dessa penetração solar. E o que acontece no que a gente está jogando junto, né? Então, a gente está lançando uma linha de inversores solares híbridos, né? A gente já tem, mas agora está com força, junto com baterias de pequeno porte string, baterias string na parede, não containers de grande porte igual utilities para curtailment. A gente pega baterias menores, mas justamente porque é passível do fast track no projeto das concessionárias, projeto grid zero. Então, o que isso quer dizer? Os projetos de geração distribuída tendem a caminhar, por causa dessa configuração de geração de solar ao meio-dia e não ter demanda, para ir em fast track com bateria. Então, isso quer dizer que tu vai fazer lá no comércio um sistema solar para o cliente, tu não vai botar o máximo que dá no telhado, tu vai botar o suficiente para ser abaixo da demanda mínima do cara, para ser grid zero, tu não botar excedente na rede, e o excedente tu bota numa bateria e usa depois, né? Então tu começa a se desenhar modelos que não se usa a rede elétrica em geração distribuída, e isso precisa da bateria, não só para não jogar energia fora, mas também porque a bateria começa a agregar mais coisas, né, como backup se cair, ou até mesmo controlar a qualidade de rede. Então a gente começa a botar para fugir de algum problema. Nesse caso, é inversão de fluxo, é fazer um projeto fast track por grid zero, mas tendo outras vantagens, né? Então a gente acaba vendo esses dois movimentos no Brasil estimulados por algum problema que a gente está tendo, né? Então eu vejo com bastante força em GD, o grid zero, e em utility, o curtailment, nessa relação aí de fontes intermitentes de bateria. A gente acabou até já falando algumas aplicações, né, e acabamos falando um pouquinho de o que a gente chama de na frente, no medidor, né, o que é do medidor de energia para fora, então, para fora da unidade consumidora, do curtailment. E a gente também falou um pouco uma aplicação que acaba virando atrás do medidor, que é você nem precisar injetar, né? Eu queria que a gente explorasse mais essas aplicações da bateria, né? Então, a gente falou uma na frente, uma atrás. Queria que a gente falasse de outras opções de aplicação e quais que vocês têm visto que são as mais viáveis. Aí, Harry, eu não sei como que vocês têm visto, talvez outras opções atrás do medidor, ou CNI, como que você tem visto também outras aplicações, talvez não só utility, mas pode ser menor, que vocês têm visto que, já está fechando a conta, vale a pena, né, as empresas já podem ir atrás. Não, legal. Então a gente está em todas as frentes, né? A gente tem case tanto atrás do medidor como à frente do medidor, né? Então, que nem tu citou aí 2 exemplos, um de cada, né? Mas vamos citar mais 2 exemplos, né? Então, outro atrás do medidor que é muito conhecida, que é o que está começando a fechar a conta em algumas concessionárias, que é a hora ponta, né? Então a gente tem essa aí de várias concessionárias, tu tem a opção, né, de escolher tu pagar uma tarifa ou flat igual, ou mais barata fora da ponta e mais alto dentro do horário de ponta, né? Que até muitos supermercados, que vocês veem, eles aderem a esse sistema e botam um gerador ali na ponta, e faz sentido essa conta, ele trocar o contrato e botar o gerador. Nesse cenário, a queda de bateria nos últimos anos aí acabou viabilizando botar a bateria nesse horário de ponta, né? Claro que o gerador ainda é mais barato, mas
é aquelas outras vantagens que a bateria tem, porque está muito próximo, né? Então, a bateria, por exemplo, num supermercado, em algum lugar, não passa de uma frequência de decibéis de som, né? Não precisa de um OIM em diesel, a parte até de ESG, da parte de descarbonização, mas também muitas coisas, por exemplo, de harmônicos na rede, ou até mesmo demanda contratada, toda essa parte de rede fraca ou instabilidade, ela acaba somando a esse horário de ponta, né? Então, a gente vê uma aplicação atrás do medidor de horário de ponta nas concessionárias lá para o norte e nordeste, né? Aqui no sul, essa atratividade não é tão forte quanto em concessionárias lá do norte e nordeste. Então, essa atrás seria mais uma aplicação, além de GD, né? Atrás do medidor. Atrás do medidor, a gente também tem outra, que seria de demanda, né, que é muito parecida, que a gente chama de time shift, que não é o horário de ponta especificamente, é o deslocamento da demanda, né? Então, por exemplo, quando tem algumas empresas que têm uma demanda contratada no Mercado Livre, mas vai, por exemplo, botar 10 carregadores de carro elétrico no estacionamento e algumas horas elas vão ter um pico que vai passar do que ele tem, a gente pode ter uma bateria, né, para esses picos de demanda, tu ter uma bateria para tu ter ali carregado, né? Então, esses atrás do medidor são várias aplicações aí que estão acontecendo, né? Agora, na outra ponta, a gente tem esse que a gente citou, né? Mas a gente pode ver o leilão de armazenamento, que a gente vai ter também aqui no Brasil, que eu acho que vai vir bastantes players, porque é uma realidade esse negócio no curtailment e a parte de toda a infraestrutura da rede, né? E usar térmicas aí para ponta, então o leilão de energia vai acontecer. E outra aplicação que a gente também tá pegando com força é microgrid, né? O que é microgrid? Microgrid define-se mais de uma fonte de energia interligada e normalmente fora da rede, né? Então a gente está com algumas aplicações aqui muito interessantes. Por exemplo, a gente fechou em Fazenda Isabel ali, que era o cara tinha só gerador, um monte de gerador para fazenda, gerador a diesel, e a gente acoplou solar no gerador, o payback muito rápido com solar, mas o solar com o gerador junto, ele acaba em alguns momentos, né, ter muito solar e não precisar do gerador ou não ter demanda. Então, sincronizar isso e não jogar energia solar fora junto com um gerador diesel, a bateria é essencial, né? Então, a gente está vendendo sistemas para microgrid com 3 fontes, né? Gerador, solar e a bateria, né? Então, a sincronização disso é algo que a gente também está oferecendo. E dentro aí do EPE, Gabriel, qual outra viabilidade vocês estão vendo? Ou quais dessas que vocês acham aí que nesses próximos 10 anos do plano decenal vocês acham que vai ter mais força? Nessa linha de microgrid, algo que ele não comentou especificamente, mas são sistemas isolados. Então, hoje a gente tem aí uma parcela da população brasileira que não está conectada ao SIN, né, ao Sistema Interligado Nacional, e para atendimento dessas localidades é utilizado majoritariamente sistemas geradores a diesel. São regiões isoladas, então o diesel chega lá no valor bem alto, e então essa energia acaba tendo um valor bem caro. Quando você vê o preço das baterias, sistemas conjugados, né, de geração renovável com bateria, eles acabam sendo mais competitivos justamente porque a contrapartida, o competidor dele, são esses sistemas de geração a diesel, né, valor muito elevado. Então a gente enxerga os sistemas isolados como talvez uma das frutas mais baixas aí para o aproveitamento de sistemas de bateria. Tanto é que, bom, a gente tem já desde 2019 os sistemas de bateria podendo entrar e participar dos leilões de sistemas isolados. Eles se viabilizaram em alguns casos, mas não muito. Mas agora, nesse próximo leilão de sistemas isolados que a gente vai ter nesse ano, a EPE terminou o cadastramento recentemente, e uma das novidades desse leilão é que foi exigido um percentual mínimo de 22% de energia renovável. Então, se alguém quiser entrar no leilão só com térmica fóssil, não vai ser possível, ele vai ser obrigado a participar com renovável. E aí essa obrigatoriedade de participar com renovável, querendo ou não, vai incentivar o uso também de baterias, porque e aí se ele for para solar e eólica, ele não vai conseguir atender os critérios de fornecimento durante todo o dia, né? Então, eu diria que aí, para fechar, sistemas isolados são um dos principais mercados que a gente enxerga, assim, em termos de viabilidade. Aí o outro que o Harry já comentou são consumidores de média tensão, aí que querem substituir a geração diesel na ponta. O sistema de baterias pode ser realmente utilizado.
embora esses consumidores eles estejam agora no movimento de migração para o Mercado Livre. E aí no Mercado Livre eles têm uma redução aí de um desconto, né, na TUSD, e aí com isso a conta da bateria não piora um pouquinho, né? Então é um fator também para ser levado em consideração. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito decisivo para esse mercado, né? A gente tem o leilão de reserva de capacidade, a gente tem o leilão aí do CISOL, né, dos sistemas isolados. Então, acho que tem muita coisa que vai mudar muito do rumo do que a gente vai ver. Mas nem tudo são flores, né? Então, vamos falar um pouco dos desafios, né? Então, eu acho que tem um marco muito importante que é a regulação que a gente está esperando, né? Então, Gabriel, eu queria que você comentasse um pouco do que está vindo. A gente tem uma consulta pública que acabou aí faz pouco tempo, que a gente está esperando vir essa regulação desse agente autônomo de bateria, como que vai ser pago, remunerado esse agente, porque a gente está falando de incluir aí dentro, né, do gerador, do transmissor, né, essa figura de um armazenador, que não gera energia, mas carrega e despacha. Queria que você comentasse um pouco, Gabriel, talvez a tirar um pouco da insegurança que talvez os investidores ainda tenham. Para esclarecer um pouco, a ANEEL ela tem aí uma agenda regulatória que vai até 2027, em que ela já planeja, né, fazer essa regulamentação do armazenamento. Então, são vários marcos, né, que vão ser feitos aí paulatinamente para ser regulamentado. Um deles é esse, como você falou, de criar a figura do agente regulador, embora não esteja bem definido ainda como isso vai ser feito. Eu acho que uma questão, assim, falando de uma forma mais geral, do que a gente enxerga aí de regulação que pode ajudar, né, o setor de armazenamento do Brasil. Eu acho que, de um modo geral, a gente tem, assim, no país, as tarifas, elas não refletem muito bem a realidade do sistema. E aí isso vale tanto para geração, digamos assim, centralizada, quanto atrás do medidor, né, para as tarifas do consumidor baixa tensão. Então, só para dar um exemplo, né, as tarifas dos consumidores de baixa tensão, elas são praticamente flats, né, a tarifa convencional que a gente tem, ela não reflete essa abundância de energia que a gente está vendo em determinados momentos do dia. A gente até tem a tarifa branca, por exemplo, que é uma tarifa hora sazonal, só que ela é opcional para os consumidores atendidos em baixa tensão, enquanto em outros países você vê uma tarifa dinâmica, né, uma tarifa time of use, que ela varia ao longo do dia, e isso, querendo ou não, dá um sinal para o consumidor, nesse horário do dia a energia está mais barata, então você pode consumir mais nesse determinado momento. Em outro momento está mais caro, então você evita de usar energia nesse momento, ou então você, aí que entra a bateria, né, o armazenamento, você usa o armazenamento para utilizar nesse momento. Um outro aspecto também, que está relacionado à regulação, é a questão da remuneração pela energia injetada na rede de geração distribuída. Hoje, a gente tem um modelo aí de net metering, em que a energia injetada na rede ela vale praticamente a mesma coisa que a energia que você consome. É um pouquinho abaixo só e está sendo reduzido ao longo dos anos, mas a questão é que é um valor muito maior, essa energia injetada na rede é muito maior do que o valor pago para outros geradores pela energia naquele momento. Então, isso também acaba causando umas distorções e, idealmente, a gente deveria ter a valorização dessa energia injetada na rede mais próximo à necessidade do sistema. Então, inclusive, quando você vê em outros países, você está aqui a Alemanha, isso acontece bastante, como a remuneração pela energia injetada na rede ela é bem menor do que o que você paga para consumir, isso tem feito com que os sistemas de geração distribuída eles já sejam vendidos, 70% dos sistemas que são vendidos de GD solar, eles já são vendidos com armazenamento. Isso porque eles têm uma tarifa que reflete a necessidade do sistema e então o consumidor ele acaba indo para o sistema aí de baterias para, ao invés de injetar energia na rede, ele autoconsumir. Assim, de um modo geral, né, a gente tem, aí eu diria, para o consumidor cativo, esse modelo em que as tarifas não refletem, como eu falei, a realidade do sistema. E aí, se a gente for para frente do medidor, tem outros aspectos da regulação que precisam ser endereçados também. Um deles é a questão do mercado de serviços ancilares. Hoje, são as hidrelétricas que atuam nesse mercado e elas recebem uma tarifa regulada. Aí o que os agentes dizem, né, que essa tarifa ela não remunera de forma adequada esse serviço que as hidrelétricas fornecem para o sistema. E a gente deveria ter um mercado competitivo por esses serviços ancilares em que os agentes pudessem competir, aí no caso entraria também os sistemas de baterias, por exemplo, atuando nesse mercado.
O que a gente tem também é os ativos de transmissão, né? A gente até tem alguns casos aqui no Brasil, mas são muito pontuais e eles recebem meio que por disponibilidade, não podem empilhar receitas, atuar de outras maneiras no setor. Então, essa questão do empilhamento de receitas também é um fator que precisa ser regulamentado, como que um agente aí armazenador, ele pode atuar em diversas frentes para maximizar o uso desse ativo, né? Que ele investiu no sistema de baterias e o ideal é que ele opere aí diversas vezes ao dia, carregando e descarregando para conseguir efetivamente pagar e remunerar esse ativo de melhor forma. Até pensando mesmo nesses de reserva de capacidade, o ideal seria que essas baterias pudessem ser usadas para outras coisas também, né? Porque no momento que você não precisa acionar nessa reserva de capacidade, elas vão ficar ociosas, basicamente, né? Paradas lá, sendo que elas podiam justamente estar prestando algum serviço de, enfim, load shift ali, né? Segurar um pouco essa demanda de GD ali da distribuidora, enfim. Então, acho que talvez, né, a ANEEL tá vendo tudo muito separadinho, né, mas talvez realmente, acho que isso que você comentou do empilhamento de receita, de aplicações, como o Harry comentou, né, porque a bateria ela pode fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, então acho que tem esse desafio pra gente casar tudo isso, né. Então, Harry, que você quiser comentar, e também queria que você comentasse depois na sequência, essa questão do preço, né, eu acho que tem essa mística ainda muito forte com o preço de bateria. Você comentou já um pouco que caiu, queria que você comentasse um pouco mais também, se isso ainda é o desafio, ou se já virou outra coisa o desafio das baterias. Primeiramente, eu vou só complementar ali, eu acho que o Gabriel falou quase tudo da parte da importância da regulamentação, né? Mas eu acho que falando de macro, né? Ainda mais, agora ainda um pouco até em GD, porque eu acho que o curtailment está bem claro, né? Mas eu acredito, né? Justamente nisso que a Alemanha está fazendo e que a Austrália também está fazendo e que é uma necessidade que o solar causa, mas a gente já ter regulamentações claras para saber o que pode fazer, porque é aquele negócio, né? Nos outros países, o também citado ali pelo Gabriel, 2/3 dos sistemas, em média, são com bateria, né? O solar com bateria. Por que isso? Nem eu falei ali para você, né? Aqui e ali estão se falando agora, não, em inversão de fluxo não pode conectar. Ah, não, grid zero pode. Mas é isso, né? Como é que as concessionárias e como é que a ANEEL e como é que a EPE, como é que vai ser desenhado isso, né? Porque isso se desenha, eles chamam lá fora de VPP, Virtual Power Plant, né? Esse que é o negócio, né? É tu poder negociar essa energia em diferentes horários, já está acertado. Por exemplo, assim, o mercado livre para residencial vai acontecer? Não vai, tá, mas quando acontecer em 2028, acontecendo, será que não tem que estar bem acertado em qual horário, em qual preço vai ser, como é que nós vamos distribuir? Justamente porque daí a bateria ela vai acabar entrando o armazenamento em C&I, em residencial, dependendo de como é que está o horário na ponta e fora a ponta, e pegar solar ao meio-dia e vender 9 horas, seja, a própria bateria pode ser as a service, né? A própria empresa que quer comprar essa energia pode botar a bateria para ti, para pegar ela no horário barato e botar no horário caro para a rede, né? Então, eu acredito que justamente é um emaranhado de negociações aí que tem que estar bem definido, justamente porque hoje em dia vai botar uma bateria em GD, né, em geração distribuída, mais para fugir do projeto de grid zero e para ter um backup. Não para tu ganhar dinheiro com isso, né, entendeu? Nesse conceito, né? Mas quando a gente vai começar a falar de viabilidade, Marília, até que é interessante, né? Porque tudo depende do referencial. Porque é o seguinte, em 2022, tá, que foi o boom de solar, o famoso Golden Rush, por causa do direito adquirido e tudo mais, né? Um sistema de 10 quilowatts custava X. O mesmo sistema hoje, em 2025, com bateria, custa X. Está o mesmo preço. Um sistema solar para GD, sem bateria, há 2 anos atrás, está o mesmo preço de um solar com bateria agora. Então, é aquele negócio. Não é mais barato do que o sistema solar sozinho, porque o sistema solar também caiu para beneficiar isso, né? Mas se tu pensar um tempo atrás, agora, além de tu poder botar só na sua casa, tu ainda tem um backup e ainda casou como uma luva isso, porque a gente nunca teve tanta queda de energia como no passado, né? Então, acho que tudo isso junto, eu acredito que, assim, pô, é viável, ah, não, mas se eu botar uma bateria vai dar 6, 7 anos de payback, não sei o quê. Mas antes nós botávamos solar com 6, 7 anos, né? Então, o que eu estou dizendo é
é viável, mas depende da referência, né, entendeu? Então, assim, não é um negócio que nem, né, foi solar, por exemplo, em 2024, no começo, com o módulo a 8 centavos, mas agora está no momento que é viável, bem calculado. Outros exemplos, hotel. Então, nossos integradores estão vendendo para hotel. O hotel já tem um gerador, botou solar, botou carregador de carro elétrico, um gerador, um carregador de carro elétrico e um solar. Se cai a rede, vai carregar o carro elétrico com diesel, a bateria já entra para sincronizar tudo isso que entrou. Eu acredito que o negócio da bateria hoje não é o preço, mas sim, né, a utilidade, toda a sincronia do negócio. Nós estamos realmente num momento que é o começo da a tal da curva S, né? A bateria estava assim, nós estamos no começo dessa hora, entendeu? Então, a gente tem aí uns bons 4, 5 anos de Golden Rush na bateria, sem dúvida. E assim, a bateria continua caindo o preço, né? Porque continua tendo fábricas grandes que vão ser fabricadas, né? Então, a própria bateria ela vai acabar passando, mesmo no momento que o solar passou de módulo fotovoltaico, ela vai ter um aumento de capacidade rápido, e em algum momento também vai ter uma sobreoferta que vai cair mais o preço. Então, eu acho que continua caindo e continua sendo mais viável, e solar, bateria e mobilidade elétrica é o futuro aí da geração de energia, no meu ver. E eu acho que é difícil achar essa referência, né? Às vezes a gente fala com alguns clientes da Greenello de C&I, de indústria, e você vê que o ponto deles não é tanto redução de custo, né? Ele tem problema de qualidade de energia, como você falou, ele perde produção, a linha de produção, quando tem uma oscilação ali de tensão, alguma coisa, para uma linha, 1 hora e meia, produto perdido, é matéria-prima perdida. Então, às vezes, assim, tem que pôr na conta isso tudo que a gente está falando, né? Empilhar esses benefícios aí da bateria, que é uma conta difícil de fazer, porque é tudo, vamos dizer assim, dinheiros evitados que eu deixaria de perder, no final das contas, né? É uma economia imaginária, vamos dizer assim, porque ele vai deixar de ter uma coisa que talvez não aconteça, enfim. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente está achando ainda a forma de explicar, eu acho, para os clientes também, como ele calcular o benefício, para não cair num payback simples, que às vezes é uma conta que não é justa, né, para o sistema de bateria. Bom, estamos quase indo aqui para o final da nossa conversa, eu queria falar um pouco mais de futuro, né, então a gente viu que, né, o Harry comentou, a gente está no começo aí dessa corrida da bateria que vai começar, acho que esse ano, de novo, vai ser muito decisivo, tem, né, 2 leilões, na verdade, vindo relacionados à bateria, tem regulação chegando, e deve esquentar muito esse mercado, e CAPEX caindo e tudo mais, né, queria que você comentasse um pouco também de outras tendências que vocês têm visto, seja de outras tecnologias de bateria, a gente, obviamente, tem falado muito de bateria de lítio-ferro-fosfato, mas a gente sabe que existem eventualmente outras tecnologias, e também de, eventualmente, políticas públicas, de benchmark de outros países. Queria que você trouxesse um pouco essa visão mais do futuro. Bom, em termos de tecnologia, além do lítio, assim, uma coisa que eu tenho visto um certo desenvolvimento é de íon de sódio também, que são baterias que elas não têm a mesma densidade que as baterias de lítio, né? Então, para algumas aplicações, por exemplo, de eletromobilidade, em que a questão da densidade é fundamental, ela não teria tanto espaço. Por outro lado, para aplicações estacionárias, como essa que a gente está comentando aqui, atrás do medidor, residencial, ela tem uma vantagem de não utilizar alguns materiais críticos, né? Ou materiais que têm produção bastante concentrada em determinados países, como a questão do cobalto, né? Então, a bateria de íon de sódio é uma coisa que eu tenho visto, sim, não sei se o Harry tem visto algo relacionado a isso, e também, assim, baterias de fluxo, né? Fluxo de vanádio também é o que eu tenho escutado como uma possibilidade aí para aplicações estacionárias de maior porte, que também não tem tanta limitação aí de materiais, teria uma certa aplicação. A parte da bateria, assim, eu realmente acho que a gente está falando de a bateria de íon lítio de hoje em dia, com várias outras, né, tecnologias. Eu acho que pelo investimento que está sendo feito nessas fábricas, elas devem perdurar por bastante tempo, esse tipo de tecnologia para essa aplicação. Mas o que a gente vê aqui também, porque a gente está falando de armazenamento, né? Eu estou vendo outros tipos de armazenamento, né? Eu sei que o hidrogênio verde tem muita gente já falando, mas o hidrogênio verde, eu acredito que demora um pouco para ele ser de armazenamento, ele está sendo usado aí mais em processo, fertilizantes e tudo mais. Eu acho que as perdas e tudo mais talvez tome um tempo. Eu acredito que teve um hype ali um pouco antes, né, da Covid, desses juros altos, né? Agora deu uma, eu não sei se
vai ser rápido o uso de hidrogênio para armazenamento, hidrogênio verde, né? Eu acredito que vai ser mais ser usado nesse momento para processos, né? Amônia, todo esse lance. Mas para armazenamento, eu estou vendo um movimento que eu não estava vendo antes de eu pegar o armazenamento, que tem muito nos Estados Unidos, que inclusive eu estou conversando com alguns players, que eles chamam de armazenamento de longa duração, que são armazenamentos. Por exemplo, a WEG forneceu equipamentos internos, né, não um projeto, né, mas num projeto nos Estados Unidos, que justamente era levar uma caixa de concreto pesado para cima de uma montanha, deixar ele lá e depois ele desce e gera de novo, entendeu? Então, tu usa energia para subir e depois ele desce num trilho e gera essa energia, né? Então, estou falando com outras empresas agora que estão falando de armazenamento com gás carbônico. Então, tu enche um balão e daí tu estoca assim, e daí depois tu esvazia, e ele, claro que tem muita perda, mas justamente, né, nessas intermitências de geração que nós estamos tendo hoje, talvez esses novos modelos aí de armazenar energia, usando ela para depois reusar de novo, mesmo com suas perdas, parece algum movimento complementar em termos de armazenamento. Estou vendo alguns movimentos nesse sentido. Já tá virando hype, né? Já tá tendo muita notícia do tipo, e aí, será que foi uma hype? Porque a gente viu muito MOU, muita coisa, né? E no final pouca coisa se concretizou, né? Como o Harry falou, realmente tem aplicações que fazem sentido na linha de descarbonização desses processos que ele comentou. Mas como armazenamento, realmente tem muitas perdas no processo, né? Se você comparar com a bateria, por exemplo, você tem a eletricidade, armazena na bateria, vira eletricidade de novo. Você tem uma eficiência de 90%. Com o hidrogênio, você tem que primeiro usar um eletrolisador para transformar em hidrogênio. Aí você tem uma eficiência mais ou menos 70%. Aí você tem que transportar e armazenar ele, seja gasoso ou líquido, e aí tem uma eficiência também aí de uns 80%, dependendo, 60%, 80%, dependendo se for líquido ou gasoso. E por último, você tem que transformar novamente em eletricidade através aí, por exemplo, de uma célula combustível, que tem uma eficiência de 50%. Então, quando você vai somando todas essas eficiências, no final das contas, é como se fosse uma eficiência de 30%. Mas aí, quando você compara com a bateria, é realmente uma perda muito grande. Então, também acho que hidrogênio para armazenamento agora não faz tanto sentido. E sobre outras tecnologias, também o Harry falou de longa duração, eu vou levantar aqui também a possibilidade de hidrelétricas reversíveis, né? A EPE tem feito estudos nessa linha. O Brasil já tem bastante know-how, né, de desenvolvimento de hidrelétricas, e então uma reversível, a gente teria esse domínio tecnológico para fazer, e seria uma possibilidade também. E outras coisas, poderia dizer, por exemplo, até a questão dos veículos elétricos. Então, se você já tem um veículo elétrico, aí pega aí um veículo elétrico, deve ter uma bateria, dependendo do veículo, mas uma bateria de uns 50 kWh, que é bem maior do que assim, uma bateria estacionária que você vende aí nesses kits solares, por exemplo. Então, esses 50 kWh você poderia utilizar, integrar com a casa e utilizar em determinados momentos também. Eu acho que é uma coisa que poderia se tornar viável. Inclusive, durante esses apagões que a gente viu aí recentemente, eu vi alguns proprietários de veículo elétrico utilizando ali a saída do veículo para atender algumas cargas da residência. E aí uma coisa interessante, que inclusive quando aí o carro estava descarregando, ele pegava o carro, saía de casa, ia para um autoposto, um eletroposto, abastecia num shopping onde tinha eletricidade, aí voltava e acabava utilizando o veículo para isso. Então essa integração veículo elétrico como armazenamento estacionário nas residências poderia ser algo também para o futuro. Por último, eu citaria a questão de baterias de segunda vida também, né? Já que eu estou falando de veículo elétrico, tem essa possibilidade de você pegar esse grande volume de veículos elétricos que estão sendo vendidos, e a gente já tem um histórico mundial, né, grande, pegar essas baterias que já não servem mais para utilização via transporte, mas que para uso estacionário elas ainda têm uma certa utilização, poderiam ter um uso. Muito bom, gente. Acho que deu para trazer uma visão bem bacana aqui. Acho que primeiro das aplicações, acho que de como que é o papel do armazenamento na transição energética, que eu acho que é isso que é o ponto importante, que é isso que vai acelerar essa implementação e essa viabilidade, né? Quero agradecer vocês por ter participado aqui com a gente. Obrigada, Harry. Foi um prazer. É um prazer aí. Obrigado pelo convite. Agradeço também, Gabriel. Foi um prazer.
Obrigado. Eu só gostaria também de agradecer aqui e enaltecer o trabalho dos colegas da IPE que têm trabalhado com esse tema, né? Eu não estou sozinho no tema, tem várias pessoas trabalhando nesses estudos, então queria agradecer aí a eles também por esse esforço. E obrigado a vocês também pelo convite. Inclusive, são ótimos estudos, consultem todos. Sou leitora ávida dos planos decenais e dos estudos aí dedicados de bateria e de GD também. Quero agradecer você que ouviu a gente até aqui. Se gostou desse tema, procura a gente no Spotify, maratona, que a gente tem vários episódios. A gente tem episódio de mobilidade elétrica, de cidades inteligentes, de hidrogênio verde. A gente tem vários outros episódios muito legais para vocês conferirem. Então, te vejo no próximo episódio. Até a próxima.